Paz do Senhor mais uma vez, irmãos. Orem por mim. Com temor e tremor, me encontro aqui pela segunda vez para trazer uma palavra nessa casa de oração que eu tanto amo. E que o Senhor tenha misericórdia e me ajude, que eu possa trazer algo da parte de Deus e que o Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça, aperfeiçoe em nome de Jesus no coração de cada um essa palavra. Mais uma vez, João 8. Só que agora é do 31 ao 36, por favor. Nós estamos repetindo no Congresso de Escola Bíblica, que não está na palavra, né? Mas a gente sabe que é impossível conhecer o Senhor sem ter intimidade com a palavra de Deus. Amém? João 8,31 diz assim a palavra do Senhor. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, e o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Podeis assentar. Essa passagem, né, fala de verdadeiramente sermos livres, e quem comete pecado é escravo do pecado. Jesus é a verdade que nos liberta, e essa liberdade muitas vezes o cristão confunde achando que ele pode viver como ele quer. Esse é um evangelho vazio e mentiroso que tem pregado por aí. Você vem, mas pode ficar, porque Deus é amor. Sabemos que Deus é amor. Mas Ele não nos chamou para viver a forma que nós vivíamos lá fora. Quem vive longe do Senhor, vive escravo de Satanás. E aí, como a gente está dizendo que essa liberdade não é para a gente fazer o que quer, mas o que Deus quer, aí a gente pergunta, assim como os judeus perguntaram: então, que liberdade é essa se eu não posso fazer o que eu quero? E é aí que a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre isso. Se Cristo é verdadeiramente o nosso Senhor. Isaías 43:11, 2 Pedro 3:11 nos diz que o pecado nos escraviza. E a gente precisa entender isso, que Jesus não é só o nosso Salvador. Primeiro, Ele precisa ser o nosso Senhor. E se Ele não é o Senhor total da minha vida, se Ele não dirige a minha vida, se Ele é um Deus que sabe e pode todas as coisas e não controla a minha vida, se eu ainda não me curvo ao jugo do Senhor, se eu ainda não sou aquela que é o sal e luz na medida certa, se eu sei que Ele tem caminhos e pensamentos melhores e mais altos, mas eu não os quero, é provável que Ele não seja o meu Senhor. E será que Ele é meu Salvador? Mas eu confessei Jesus, irmã Leia. Eu tenho Jesus na minha vida, mas vive pecando? E a gente vai dizer que quem vive pecando é filho de quem? Sabe por que eu não estou falando de nós crermos na divindade de Jesus? Mateus 8, 28 e 29 diz que até os demônios acreditam na divindade, porque quando o Senhor chegou, eles disseram: Jesus, viestes nos destruir antes do tempo? A divindade até os demônios sabem. Ele é Senhor, mas eles são condenados eternamente. Então, quando a gente pergunta: Jesus é o meu Senhor? Para eu ter convicção de que Ele é, eu preciso ter certeza de que Ele ocupa em tudo a minha vida, o trono do meu coração, que Ele governa a minha história.
Isaías 53:6 diz que todos nós andávamos desgarrados, cada um se desviava pelo caminho. Esse versículo ele descreve o curso da vida daqueles que vivem antes da conversão. Eu me converti em janeiro de 2015 e até janeiro de 2015 eu vivia nas mãos do diabo. A gente também não tem força para vencer pecado, a gente não tem força para não se meter em fofoca, porque ninguém vence pecado se não for com o poder do Espírito Santo de Deus habitando em si. Por isso a gente pergunta de novo, mas Senhor, Jesus é o meu Senhor? Enquanto, meus queridos, a vontade dele não se tornar a regra da minha e da sua vida, e o meu eu, o seu eu, o Senhor da minha e da sua vida continuar sendo a gente mesmo, ele ainda não é o Senhor. Porque o Espírito Santo tem essa obra na vida do crente. É ele que nos convence de que o pecado é maligno. Porque o pecado é maligníssimo, ele promete liberdade, mas ele nos escraviza. E quem vive pecando, mesmo tendo o Filho de Deus, peca 2 vezes, é rebelde. Faz uma rebelião contra Deus, contra a autoridade de Deus, contra a palavra de Deus. Então não vive na verdade. Que nós estamos pregando é que Jesus é a verdade. E a palavra de Deus diz que quem vive pecando é filho do diabo. Eu quero que hoje, a começar daqui, a gente escolha a quem eu quero servir. Que julgo eu quero sobre a minha vida. E a gente conversou um pouquinho ontem lá em casa, não é só às vezes um pecado, às vezes um esfriamento espiritual. Às vezes eu estou aqui hoje, mas meu coração e minha mente nem estão aqui. Eu já não ardo. O Senhor que morreu na cruz por nós, que sofreu com a coroa de espinhos, que foi açoitado, que foi cuspido, que recebeu cravos, ele já não me atrai tanto mais como aquele primeiro amor. E a gente vai agora para 1 João 3. Enquanto vocês vão abrindo, 1 Tessalonicenses 1:9 diz assim: deixando os ídolos, convertendo a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E quando a gente diz que serve ao Senhor, nós precisamos estar em sujeição e em obediência a Deus. Também é uma rebelião não obedecer a Deus. Também é uma rebeldia não cumprir e viver a palavra de Deus. 1 João 3, do 1 ao 10, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haver de ser. Sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Lá na glória, né? E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifesta para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Amém? Olha como isso é importante, queridos. Quem não pratica a justiça, quem não busca ter uma vida de santidade, não é visto como filho de Deus. E quem não ama o seu irmão também não. E são coisas que infelizmente nós vemos no nosso meio. Nós temos orado para que em nome de Jesus, separação, divisão, tudo isso caia por terra em nome de Jesus. Jesus se manifestou para tirar os pecados.
E Ele hoje nos convida a uma vida de justiça, uma vida de santificação. 1 João nos move a essa vida de santificação. E por quê? O versículo 1 nos fala disso, por causa do grande amor de Deus. Será que eu reconheço com a grandeza, com o merecimento, com a gratidão que o Senhor é digno de receber de mim? Eu reconheço esse amor. Ele nos criou, Ele é Senhor, Criador de todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. Ele nos adotou, nós somos filhos, não tem ninguém órfão. Ah, mas meu pai me abandonou, mas você não é órfão. Meu pai faleceu, você e eu não somos órfãos. Nós temos um pai, Ele é o Todo-Poderoso, Ele nos deu também a chance de nascer de novo. Então o amor do Senhor, que foi de tal maneira, que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna, Ele é hoje o nosso Pai. E segundo motivo, a gente precisa viver uma vida de santidade. O Senhor veio para tirar o pecado da nossa vida. 1 João 3,5, como nós dissemos aqui, Ele veio para tirar o pecado. E a gente sabe que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E há caminhos, meus queridos, que às vezes a gente acha que é de vida, que é bom para a gente. Mas os caminhos que ao homem parecem bons, está escrito, são de morte. O Senhor, quando nos chama, não nos chama para viver no nosso caminho, para viver os nossos planos, os nossos desejos. O Senhor não quer que a gente viva dando murro em ponta de faca, tomando direção que não vão nos levar a lugar de prosperidade, a lugar de vida em abundância. Mas Ele quer nos tirar do jugo de Satanás, aquele jugo porque o Senhor diz, eu arranquei você das trevas para a maravilhosa luz por amor do teu Filho Jesus Cristo. Então por que eu ainda me sujeito a alguns jugos? Por que eu ainda vivo no medo, no pânico? Porque o diabo me aterroriza de madrugada, irmão Leia. Mas o Senhor está dizendo, eu não te dei espírito de temor. No Senhor nós podemos vencer não só pecados, mas medos, traumas. Às vezes a gente foi violentamente açoitado pelos pais na infância. E a gente tem trauma, tem raiva, tem rancor. Em nome de Jesus, o Senhor hoje quer nos trazer e nos levar a uma verdadeira liberdade. Que nos dá alegria em abundância. Que nos faz nos contentar, porque a presença dEle abunda em nós, porque nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, e eu não posso mais me sentir cativo de nada que vem do diabo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Ele quer destruir as obras do Senhor na nossa vida. 1 3, 8b. E quais são essas obras do diabo? Elas são morais, porque elas tentam as pessoas para o pecado. O vento desperta. Não deixa o diabo te enganar. Se você está começando a ficar meio tentado no seu namoro, em nome de Jesus, toma uma providência e honra o Senhor. Deus não dá honra a quem não dá honra a Ele. Há galardão para quem obedece, para quem renuncia, para quem vive no temor e na reverência, porque Ele é santo, não tem meio termo. Ou serve a Deus, ou serve o diabo, ou obedece, ou desobedece. Às vezes as pessoas dizem, é tão difícil ser cristão. Não, o difícil é renunciar. O difícil é obedecer quando tudo está contrário, mas eu confio no Senhor para seguir a direção que Ele me deu. A segunda obra do diabo, ela é física. Ela inflige enfermidades. Quantas vezes nós acordamos num dia de culto tão abatidos, que a gente parece estar doente, literalmente, mas são setas e dardos do diabo, não podemos aceitar. Temos que nos prostrar e dizer, Senhor, é dia de te cultuar. Mas cadê o fervor? Tem que ter fervor. Porque quando a gente está meio assim com as coisas de Deus, com a obra de Deus, com a igreja do Senhor, com o corpo de Cristo, não estou sentindo bem, não vou não. Não deixe em nome de Jesus. A terceira investida dele é intelectual, ele quer nos induzir ao erro. Ele distorce a palavra. Há pessoas que só vivem naquilo que elas mesmas julgam da palavra. Eu anotei aqui na minha Bíblia uma frase de Agostinho de Hipona. Ela diz assim, se você crê somente naquilo que você gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. A palavra de Deus é a verdade. Se Ele diz que você pode, pode, que você não pode, não pode. Não duvidem da palavra do Senhor, ela é a nossa regra de fé e prática. Não tem absolutamente área nenhuma da nossa vida que a gente não encontre aqui uma direção. A terceira situação, por causa da essência maligna do pecado, que está em 1 João 3,4.
pecado é maligno, queridos. A lei de Deus, a palavra de Deus, a regra, o preceito de Deus é para ser obedecido. Agora, se alguém dizer, eu não quero obedecer, eu não quero me submeter, não quero me render, está dizendo, Deus, eu não quero ser governada pelo Senhor. Eu entreguei minha vida, quero salvação, mas eu não quero viver o que o Senhor quer. Quero continuar fornicando, quero continuar naquele jeitinho que eu dou no meu trabalho para conseguir um por fora. Quero continuar naquele namoro que a igreja não vê, o pastor não vê. Deus está vendo. Uma hora, queridos, a verdade aparece. O Senhor é longânimo, o Senhor é misericordioso, Ele é de graça, mas Ele não quer e não vai permitir que a gente viva em comunhão com o pecado. A lei de Deus, a palavra, como a gente já disse, ela é a nossa única regra de fé e prática. João 14, 21a diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Se eu não obedeço a Deus, eu não o amo, é palavra. Mas às vezes está aqui na palavra, mas nem eu estou obedecendo a palavra. Todo pecador é rebelde, pois não se curva à autoridade de Deus nem da sua palavra, e se rebela também contra a obra de Cristo. Será que o sacrifício de Jesus, será que o sacrifício de Cristo não é suficiente para que eu pare de obedecer às mentiras de Satanás? Mas você não conhece a minha dor. Eu fui abusado na infância, mas o Senhor morreu na cruz para nos libertar de dor, de feridas. Ele cura, Ele liberta, Ele desfaz as obras do diabo e Ele veio para libertar cativos e oprimidos. O Senhor não quer que a gente viva assim. E porque também é a quarta situação que a gente deve ter uma vida pura de santificação. Porque Jesus e o pecado, já dissemos, eles estão em conflito permanente. Quem vive pecando não o viu e nem o conheceu. A gente leu. 1 João 3,6. Olha lá. Todo aquele que permanece fiel, que permanece nele, em Jesus, não vive pecando. Mas todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Pode ter crente que ainda que não conhece, não viu realmente o Senhor. Religiosidade, legalismo não leva ao Senhor. Saulo vivia fazendo tudo errado, achando que fazia tudo certo. E ele só se converteu quando ele teve a revelação de Jesus. Temos que clamar, Jesus se revela. Fala comigo, me toca, me visita, me ajuda. Sozinhos não conseguiremos. Não posso estar em Jesus e permanecer no pecado. Quem vive pecando, porque aqui a palavra diz que quem vive pecando. O pecado na vida do crente é um acidente. Essa frase quem diz é Hernandes Dias Lopes. A gente peca, a palavra diz que se alguém diz que não peca é mentiroso. Mas querido, se eu estou tão distante de Deus, tão frio, a voz do Espírito Santo, porque quando a gente faz algo errado e a gente está em sintonia, estamos em intimidade, em comunhão, em oração, o Espírito Santo logo começa a te incomodar. Teve um dia, eu era nova convertida, e eu pensei nisso em casa, não ia falar, mas é rápido, não vou me estender muito. E tinha uma pessoa que sobremaneira, me testava os meus nervos aos limites. E ela fez uma ligação e ela ficou 40 minutos humilhando a mim, ao meu primogênito, destruindo a minha família com palavras. E eu durante 40 minutos fiquei ali ouvindo e orando. Eu falei, misericórdia. Só que chegou no final da oração, falei, quer saber de uma coisa? Vai para o inferno. Bati o telefone na cara. Quando eu bati aquele telefone, o Espírito Santo me incomodou tanto. Eu corri para o meu quarto, tranquei a porta, me ajoelhei e falei, Senhor, me perdoa. Eu sei que eu não tenho poder para mandar ninguém para o céu nem para o inferno, mas essa é uma frase que eu nunca poderia ter dito. E eu me prostrei e o Espírito Santo me ajudou a me quebrantar, a me constranger, para que eu encontrasse a misericórdia e o perdão do Senhor, porque não era um comportamento digno de quem quer ser filho de Deus. Eu tinha que escutar. Ah, mas a gente... Não, ninguém é capaz, querido. Nós temos que ter sabedoria para lidar com situações. E depois eu liguei e pedi perdão à pessoa. Ela não pediu perdão por tudo que ela falou durante 40 minutos. Mas eu me libertei, a libertei, porque eu orava e chorava muito e dizia, Senhor, não me deixa odiá-la. Filho de Deus não pode odiar.
Filho de Deus não pode desprezar. Filho de Deus vive o que Jesus prega. Não é ter conivência com o pecado de ninguém, é exortar em amor, é chamar a atenção daqueles que a gente ama, mas é não ter um jugo sobre a nossa vida, fazendo coisas que desagradem ao Senhor. Então, a vida no crente é uma vida de acidente. A vida de pecado é um acidente, porque todo aquele que vive pecando, filho de Deus que vive pecando, que faz do pecado um hábito, uma rotina, que já não se arrepende, não se entristece, segue em frente, diz tudo bem. Uma hora eu peço perdão e Deus me perdoa. Não está sendo filho de Deus. Não se engane, só tem duas fontes a obedecer, ou Deus ou o diabo. 1 João 3,8a nos diz isso. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Se obedecer a Deus, o pecado é um acidente. A gente vai se arrepender, vai se entristecer, vai se voltar a Deus procurando seu perdão. Mas se viver pecado, a gente vai saber de onde é a nossa procedência. 1 João 3,9 fala que nós somos divina semente, queridos. Não tem como dar fruto sem permanecer na videira. A palavra de Deus diz que a árvore a gente conhece pelos frutos. E quais são os nossos frutos? Isso é uma avaliação que eu e você temos que fazer nos pés do Senhor. A quem eu tenho servido. Mas o Senhor está nos dizendo hoje tem recomeço. 1 João 3,7 que a gente está lendo, pratica a justiça. Praticar o pecado, viver na prática do pecado, viver desleixado com a obra de Deus, com as coisas de Deus, fazendo tudo de qualquer jeito. A gente está falando de EBD. Nós temos agora a folha. Aí eu tenho a folha e digo assim, beleza, não preciso ler, não preciso orar, não preciso estudar. Chego lá e é só ler. É desleixo com a palavra de Deus. Isso vem para nos auxiliar, mas não quer para minimizar a minha busca pelo entendimento, pelo conhecimento da palavra do Senhor, não. Permaneça nele, João 3,9. Essa também é um momento de recomeço. Porque temos um Pai e a natureza dele é santa. Se somos filhos de Deus, vamos praticar a justiça e vamos amar os nossos irmãos. Podemos e devemos viver uma vida de vitória sobre o pecado, uma vida de santidade, que o pecado nos separa do Senhor. Lembre-se que somos filhos de Deus, gerados de uma divina semente. Jesus, a verdade, veio para nos limpar do pecado, para destruir as obras do diabo, para nos salvar, para nos perdoar e para nos levar para o céu, amém? O nosso id, o nosso maior propósito tem que ser morar com o Senhor na eternidade. E tudo que nos separa de Deus na terra vai nos separar para a eternidade. Arrependei-vos, voltemos ao Senhor. Charles Spurgeon diz que pequenos pecados são como os pecados ladrões. Eles abrem as portas para os maiores. A gente acha às vezes que tudo bem, que não tem nada não. Mas nós temos às vezes um lugar muito secreto e muito sujo na nossa natureza caída. E a gente lembra de Davi, quando ele pecou com Betseba. Colocou o esposo dela na frente de batalha para que ele fosse assassinado. Ela estava grávida. E aquilo ficou escondido na escuridão do coração de um ser humano como qualquer um de nós. 1 ano depois, o Senhor mandou que Natã fosse falar com ele por meio de parábola. Natã falou e ele falou, esse daí é digno de morte. Natã falou, mas esse é você. E ele falou, verdadeiramente eu pequei contra o Senhor. Queridos, sejamos irrepreensíveis. Se nós temos vida de oração, de comunhão, de intimidade, o próprio Espírito Santo está dizendo o que nós temos que acertar e consertar com o Senhor. Eu não preciso que Deus levante alguém para vir me falar. Glória a Deus se Ele também o fizesse, se nós estivermos cegos e surdos para a voz e para o direcionamento do Espírito Santo. Mas Ele quer que sejamos irrepreensíveis, que eu seja capaz com esse tesouro que habita em mim, que é o Espírito Santo de Deus que me convence do pecado, do juízo e da justiça, para me prostrar e reconhecer onde eu falhei. Parece meio bobo mais da minha parte, mas eu costumo dizer, Senhor, se eu visitava Adão e Eva na virada da tarde, me visita também. Fiz hoje algo que te entristeceu. Queridos, é todo dia. Todo dia eu tenho que buscar discernir no Senhor como eu estou nele.
quem eu sou nele, quem ele é em mim, para que eu verdadeiramente viva essa verdade que a gente está pregando nesse congresso. Jesus é a verdade. Se eu estou na videira, eu tenho que dar bons frutos. Água amarga não vai dar. Se eu sou uma fonte de águas doces, eu não posso dar água amarga. Eu não posso ser uma pessoa que só fala coisas que destroem a vida das pessoas. Eu tenho que ter palavras de vida. Nós temos que ser imitadores de Jesus. Oséias 14, 2 nos diz que o Senhor convida o seu povo ao arrependimento. E olha que palavra, porque Ele está disposto a perdoar o nosso comportamento pecaminoso. Porque é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai resistir, diz também a palavra do Senhor. Mas às vezes a gente faz pouco caso daquilo que o Espírito Santo nos fala, daquilo que o irmão em Cristo, daquilo que é pregado aqui por meio da palavra. A gente vai deixando, não deixe em nome de Jesus. Se prostrem, busquem no Senhor, porque o que o Senhor quer é que a gente seja escravo dele, mas por amor. E Êxodo 21 tem uma história muito bonita. Se quiserem abrir a Bíblia, mas lê em casa aqui, eu não quero me estender, já estou no final. Êxodo 21 nos conta uma história muito linda, é uma lei acerca dos servos. Não tem uma aplicação prática, porque pela misericórdia aqui nós estamos, não somos escravos de ninguém. Mas essa lei, lá da época de Êxodo, ela é muito linda, porque ela fala que um judeu, um hebreu, né, quando se tornava escravo de outro por causa de alguma dívida, ele seria escravo por 6 anos. E no 7º, ele tinha toda a liberdade de ir embora. Mas às vezes, aquele para quem ele estava trabalhando era tão bom, tão gentil, tão generoso, tratava aquele escravo com tanto amor, que ele podia escolher ficar, continuar sob o jugo daquela pessoa. E ele era chamado de servo da orelha furada, escravo por amor. E a orelha dele era colocada na porta e a sovela furava, escravo da orelha furada. Eu, quando escutei uma pregação a respeito disso, fiquei apaixonada. E a gente pensa, queridos, se uma pessoa é bíblico, é capaz de querer servir a um homem por amor, por que nós não vamos servir ao Senhor de todo o nosso coração? Por que eu vou escolher servir as obras do diabo e não as obras de Deus? Por que eu vou escolher ser senhora da minha vida, fazendo aquilo que eu bem entendo, quando o Senhor tem toda a direção, quando Ele tem toda a vida em abundância? Porque às vezes a gente confunde, acho que vida em abundância é riqueza, é os sonhos, é a realização. Mas, gente, em nome de Jesus, não tem lugar mais alto onde nós deveríamos querer estar, senão aos pés do Senhor, amém? Então, que no nome santo de Jesus nós escolhamos hoje a quem servir. A mim mesma, que aí é o inimigo, ou ao nosso Senhor, sendo escravos por amor. Porque às vezes eu não consigo entender como o amor de Jesus, a gente às vezes não entende a suficiência da graça de Deus. A gente não entende esse sacrifício de Jesus na cruz, que foi tão terrível. Eu acho que de vez em quando nós deveríamos ler sobre Jesus nos evangelhos, para que a gente se lembrasse de que o que Ele fez por nós, ninguém, queridos, poderia nos religar ao nosso Deus. Mas Jesus se despiu de toda a glória, desceu do céu para morrer por nós na cruz e nos dá uma chance de, na eternidade, morarmos com Deus. Mas nos lembremos que sem santificação ninguém verá o Senhor, amém? Deus abençoe, que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus aperfeiçoe de forma particular e individual aquilo que eu não pude, que eu não consegui alcançar. Eu creio no poder do Espírito Santo para isso. Que Deus abençoe em nome de Jesus.